pessoas interessadas em fisiologia. A gente fica muito feliz com isso, tá legal? E, mais uma vez, também agradecer ao próprio Departamento de Fisiologia, que nos deu esse suporte para a organização do evento. Então, como a maioria deve saber, né, as palestras, né, inclusive a de hoje da professora Morgana, terá apresentação de 30 a 40 minutos. No caso, ontem eu passei do tempo, mas não tem problema se você passar também, viu, Morgana? E, então, também todas as palestras estão sendo gravadas pela comissão organizadora e, posteriormente, serão disponibilizadas, né, para todos terem acesso. E a gente vai divulgar mais para frente qual será a plataforma específica utilizada. No site nós vamos colocar também essas informações. De qualquer forma, pessoal, os participantes não podem, né, ou não está permitido gravação, salvar, compartilhar, armazenar qualquer parte dessa palestra, tá? Então, não utilizar as ferramentas tecnológicas para qualquer armazenamento da palestra ou compartilhamento. Nós vamos pedir, mais uma vez, para que durante a fala do palestrante, microfones e câmeras estejam desligadas, tá? E no final da apresentação, aí nós vamos ter a roda de perguntas ou um bate-papo com a Morgana para suprir eventuais dúvidas. E nesse momento vocês terão a oportunidade de ou, né, abrir a câmera e falar com o microfone, ou então simplesmente escrever no chat quais são as dúvidas e pedir para nós aqui lermos as perguntas. Tá legal? E as perguntas, obviamente, vão ser feitas na ordem que forem sendo colocadas ali no chat. Também, como a maioria deve saber, né, nós vamos fornecer os certificados, então é necessário 75% de presença, de frequência nas palestras, no ciclo de palestras como um todo, e a gente precisa de nome completo, RG e e-mail, sendo que para quem já tem participado das outras palestras, é só colocar o nome completo no chat, como o pessoal já tá fazendo, tá bom? Por fim, então, vou apresentar a palestrante de hoje, professora do nosso departamento, né, Ciências Fisiológicas da UFSC, a professora, então, doutora Morgana Duarte da Silva, que possui graduação em fisioterapia pela Universidade do Sul de Santa Catarina, tem mestrado em neurociências pela Universidade Federal de Santa Catarina e também doutorado em neurociências pela mesma instituição. Ela já atuou em 2 universidades federais antes de chegar aqui na UFSC, que são elas a Universidade Federal do Pampa, lá em Uruguaiana, e também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né, até 2019, e recentemente, então, entrou no nosso departamento para atuar conosco na área de fisiologia. E ela tem experiências, né, em pesquisa na área de fisioterapia, fisiologia, neurociências, acupuntura e também eletroterapia. Depois ela vai disponibilizar e-mail de contato para quem tiver mais interesse. E o título da palestra é Dor e Emocionalidade. Então, fica à vontade, Morgana. A palavra é sua. Como que eu faço para passar os slides aqui? Eu só abro? No canto direito inferior tem apresentar. Vê se você consegue. Tem a sua câmera, né? E mais à direita, para o canto inferior direito, você consegue apresentar agora. E ali você pode compartilhar somente uma janela, que seria o PowerPoint, ou a tela inteira, aí fica, vê o que você acha melhor. Aparecendo para vocês? Tá aparecendo, agora acho que é só colocar no modo apresentação. Não tem como eu ver vocês, né? Não, se você estiver só com o monitor, não tem. Ah, que pena. Então tá, boa noite, gente. Muito obrigada, né, pelo convite que os meninos fizeram aí. Todas as palestras estão muito legais, né? Então eu vou
tentar conversar um pouquinho com vocês hoje sobre dor e emocionalidade. O Guilherme já me apresentou, né? Meu nome é Morgana. Eu não coloquei meu e-mail aqui, mas eu posso disponibilizar depois ali no chat para vocês. Quem tiver alguma dúvida, né? Pode me procurar. Eu trabalho com dor já faz bastante tempo, né? E gostei bastante desse assunto de tentar falar nesse... Oi? Morgana, desculpa interromper. Duas coisas. Eu acho que você tem que ir lá no apresentar, escolher uma janela e escolher a apresentação, porque a gente está vendo o PowerPoint. No mesmo lugar que você foi lá embaixo, apresentar... Eu acho que você pode, se ela colocar o modo apresentação ali no PowerPoint, acho que vai... É que não está no modo apresentação no PowerPoint. Está no modo apresentação. Para ela, tá. Para mim, tá. Entendi. Tá. Então, você tem que deixar no modo apresentação. Aí, você dá um Alt Tab e vai na tela do Google Meet. E aí, você coloca apresentar, escolher a janela. Calma aí. A apresentação. Pode repetir, do um Alt Tab. Quando você coloca na apresentação, ele ocupa a sua tela inteira, né? Sim. Então, para você sair sem sair do modo de apresentação, você dá um Alt Tab e escolhe a janela do Google Meet. Foi agora? Não. Aí, na janela do Google Meet, você vai lá, apresentar, escolher uma janela, e aí você escolhe a apresentação, e não o PowerPoint. Foi agora? Sim. Tá aparecendo para vocês? Uma coisinha. Eu acho que você tem que diminuir um pouco o seu áudio, porque tá dando um eco, não sei se é só para mim. Eu estou escutando sua voz 2 vezes. Para mim tá ok. Então beleza. Então deve ser eu. Tudo certo agora? Na verdade, a apresentação não está mais para nós aqui. Saiu de novo. E agora? Ainda não. Deu? Sim. Tudo certinho? Posso continuar? Pode, fica à vontade. Tá bom. Desculpa, gente, a pecinha da frente do computador aqui não é muito boa, né? Os meninos têm que me ensinar aí. Então, sobre o que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre dor, mas não é dor vinculada a distúrbios psiquiátricos ou distúrbios psiquiátricos propriamente ditos, né? Também a gente não vai falar, embora o tema seja dor e emocionalidade, né? A gente não vai falar de dor emocional, de coração partido, ou de dor de cotovelo, né? Nada disso, tá? Hoje, o foco é a gente tentar conversar um pouquinho sobre conceitos de dor, o conceito de dor, né, embora a gente saiba que ele envolva muitos aspectos, né, então, desde aspectos genéticos, aspectos físicos, né, de neurociência, aspectos sociais, familiares, e também aspectos intrínsecos do próprio indivíduo, né. Então, visto que a dor, ela tem essa relação com diversos fatores emocionais, a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre os principais, né, nessa palestra de hoje, tá? Então, para a gente entender um pouquinho sobre dor, né, a dor, ela serve para a gente como um alerta, né, do nosso organismo, ela tenta nos proteger de alguns perigos reais ou iminentes, né, acionando algumas respostas
para que a gente proteja o nosso tecido, como, por exemplo, tirar o nosso pé, né, da canela do adversário, né, nesse caso aqui. Em condições normais, a dor, ela serve para proteção e adaptação do nosso organismo. No entanto, existem algumas vezes, né, a gente tirando a causa da dor, né, tirando a lesão, a gente tratando o indivíduo, né, essa dor, ela se perpetua, ela permanece, né, então ela é uma mal adaptação, né, ela fica mal adaptada ao nosso, né, ao nosso interesse. Então, a dor, ela se torna uma doença propriamente dita, né. Então, existem muitas pesquisas, né, que tentam estudar a dor e entender os mecanismos por trás dos diferentes tipos de dor, né, tanto pesquisas clínicas como pesquisas básicas, né, e ali no Laboratório de Neurobiologia da Dor e Inflamação, que é coordenado pelo professor Adair, Adair Roberto Soares dos Santos, que está escutando a gente aí hoje, né, a gente tenta realizar, então, algumas pesquisas, tanto, né, básicas, tanto uma pesquisa básica, utilizando animais do laboratório, quanto pesquisas clínicas para tentar fazer essa troca, né, essa translacionalidade da ciência clínica para a ciência, né, básica, para a gente tentar explicar um pouquinho de como que a dor atua, né, de como que acontece a dor no nosso organismo, mas também alguns tratamentos para tentar resolver esses problemas, tá? Mas por que é importante, então, a gente estudar a dor, né? A gente sabe que a dor, ela atrapalha a vida do indivíduo, né? A gente tem diversos artigos que demonstram, então, que a dor, ela interfere nas atividades da vida diária da pessoa, em atividades pequenas, né? Que, nesse caso, eu coloquei alguns dados de pessoas que têm dor lombar, né, crônica, em que os pacientes, eles relatam mais de 300 vezes maior a porcentagem de dificuldade de realizar atividades da vida diária, né? Também existem dificuldades em realizar atividades sociais e atividades de lazer, né? Até, inclusive, dificuldade de realizar atividades como exercício físico, né? Como o professor Guilherme falou tanto da importância dele ontem, né? Por isso tudo, né, ainda os indivíduos que possuem dor crônica, aqui nesse caso também dor lombar, né, eles apresentam, então, um índice de absenteísmo maior, né, eles faltam mais ao trabalho, né, em relação a pacientes que não têm dor, tá? Isso tudo, né, gera um gasto econômico bastante grande, né, então, ontem, na palestra do Guilherme, ele mostrou lá que tem um gasto de 160 e poucos milhões, né, ou bilhões, não sei, que eu já nem entendo mais depois de bilhão e aqui, meio trilhão de reais, né, de dólares, desculpa, são gastos no tratamento de dor crônica lá nos Estados Unidos, né. Essa dor, ela, então, envolve vários gastos, né, e ela vai piorando com a idade e também parece ser pior em mulheres, tá? Claro que o gasto da dor depende do tipo da dor. Aqui eu coloquei para vocês a prevalência, né, de alguns tipos de dor, né, eu não vou falar tudo isso aqui, mas só para vocês verem como ela é bastante grande, né, e depende muito do tipo da dor, da população que a gente está falando, né, então, tem alguns tipos de dor que são bastante grandes, como a dor no ombro ou dor no joelho, né, de 15% a 45% da população adulta, ela apresenta dor lombar, né, atualmente, então são índices bastante elevados. A prevalência de dor crônica, por exemplo, ela é de 37% a 41%, dependendo do país, né. Então, a gente tem uma prevalência bastante grande de dor, e por isso é tão importante a gente estudar a dor, né. A IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela promove, então, pesquisas, educação, políticas para compreensão e prevenção do tratamento da dor. E ela, semana passada, né, saiu o artigo dela com uma nova definição sobre dor, né, definição da dor, e nessa nova definição, ela deu uma modificadinha no que era descrito anteriormente, né, e também ela colocou novas notas que são importantes e que vão nos ajudar a entender, então, por que a emoção, né, por que os distúrbios emocionais, eles são tão envolvidos nessa definição da dor, são tão importantes para a gente entender um pouquinho da dor, tá? Então, a definição anterior da dor, né,
que era de 1979, desde então eles fizeram algumas modificações, né, mas essa foi a modificação mais importante até então, tá? Eles levaram 2 anos para realizar todas essas modificações na definição, nessas notas da dor. E anteriormente, então, eles descreviam a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a dano real ou potencial ao tecido, ou descrita em termos de tal lesão. Então, a gente entendia que a dor era uma experiência sensorial, ela tinha uma base fisiológica, né? E ela também tinha, então, uma experiência emocional, né? Tinha uma base emocional, tá? Agora, eles definiram a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada com ou semelhante àquela associada com dano real ou potencial ao tecido. Isso aqui foi uma tradução literal minha, mas o que é importante, né, que eles discutem bastante no artigo, que eles tentaram colocar essa associada com ou semelhante àquela associada com, para tentar desvincular o dano, a lesão ao tecido, né, essa parte que a gente dizia que era fisiológica somente, né, desvincular esse dano ao tecido ao que é realmente a dor, né, então eles tentaram modificar um pouquinho esse conceito. Quando a gente verifica todas as notas, e daí eu vou falar delas uma por uma, só modifiquei aqui a ordem para a gente entender um pouquinho melhor, a gente consegue compreender por que eles quiseram fazer essa diferença, né, na definição. Então, uma das coisas que eles relatam para a gente, né, é que dor e nocicepção, elas são fenômenos diferentes, né, então a dor, ela não pode ser inferida apenas a partir da atividade dos neurônios sensoriais. A nocicepção, né, a gente dizia que ela era a parte fisiológica da dor, né, e na verdade a definição dela, né, é uma atividade que ocorre no sistema nervoso em resposta a um estímulo nocivo, tá? Então, a partir disso, a gente entende por que tem pessoas que têm atividade do sistema nervoso em resposta a um estímulo nocivo, tem nocicepção, né, acontecendo, tem um estímulo nocivo acontecendo com ela, que como a pessoa andando sobre brasas, né, mas, no entanto, ela não percebe isso como dor, né, e também existem casos, aqui eu coloquei um caso de dor fantasma, que alguns autores discutem que tem casos de dor fantasma que podem ser relacionados assim, mas depois eu já vou falar para vocês de outros casos, em que a gente não tem a nocicepção propriamente dita, mas o indivíduo, ele relata a dor, né. Então, para a gente entender um pouquinho isso, tá, eu vou falar um pouquinho sobre a nocicepção, né. Então, quem estuda a dor vai perceber que eu vou falar muito por cima, né, e porque eu vou tentar falar de uma forma que seja adequada a todo mundo, né. Então, a gente tem atividade no sistema nervoso em resposta a um estímulo nocivo, né, que é a nocicepção, quando a gente tem ativação de uma partezinha específica do nosso neurônio aferente sensorial, que a gente chama de nociceptor, né? O nociceptor, ele seria, então, esse receptor sensorial do sistema somatosensorial, que é essa extremidade do neurônio somatosensorial, né, primário, aqui na periferia, tá? E ele vai responder a um estímulo nocivo ou potencialmente nocivo, seja ele um calor excessivo, acima de 45 graus, seja ele um ácido, ou um estímulo mecânico aversivo, né, nocivo, ou um estímulo térmico ao frio, que seja capaz de estimular, então, aqui, receptores nocivos, né, então, ele abaixo de 15 graus, mais ou menos. Então, quando a gente tem um potencial receptor aqui, algum estímulo, né, conseguiu alterar, né, o potencial de membrana dessa partezinha aqui da fibra sensorial, né, que é uma especialização dela. Ela vai, então, fazer o que a gente diz que é a transdução e a codificação ou decodificação do sinal. Então, ela vai transformar esse sinal, que pode ter sido aqui, por exemplo, um calor excessivo, né, um calor nocivo, em um potencial elétrico que vai, então, despolarizar esse neurônio aferente primário, né, que é geralmente não mielinizado ou pouco mielinizado, tem o corpinho dele lá numa região fora da medula espinhal, né,
e ele vai até a medula espinhal, então, libera neurotransmissores e faz sinapse com outro neurônio que está ali, e vai subir até o nosso encéfalo, né? Aqui, a gente chama essa passagem dele da periferia até chegar ao nosso encéfalo aqui de transmissão dessa nocicepção, e ele vai para algumas áreas do nosso encéfalo. A principal via de nocicepção, a gente diz que é espinotalâmica, né, que sai da medula espinhal e vai até o tálamo, que é uma região do nosso encéfalo, então, que ele vai processar, vai pegar todas as informações, né, que chegaram ali para ele, e vai compartilhar ela com outras áreas do nosso encéfalo, né. Uma das áreas que ele vai compartilhar, que é bastante importante aqui para a nocicepção, são áreas do córtex somatosensorial, onde a gente vai ter, então, a percepção do estímulo nocivo, né, a percepção da dor, tá? Eu estou falando bem básico aqui, mas existem muitas outras coisas que acontecem nessa via, tá? Nessa área do córtex somatosensorial, né, que a gente tem, então, a percepção da dor, a gente tem, então, vários neurônios, né, e eles vão participar, então, da gênese da nossa dor. Eles vão identificar onde é que a gente está sentindo a dor e vão iniciar, então, um comportamento, né, de resposta a esse estímulo nocivo, tá? Aqui a gente tem, então, o que a gente chama de homúnculo sensorial, que é um volume de neurônios que é dedicado, então, a um dado tecido que é proporcional com a densidade de receptor que a gente vai ter naquela área, tá? Na parte, né, nessa parte mais periférica aqui da nossa recepção, que a gente tem esses receptorzinhos sensoriais aqui, né, o nosso receptor, a gente, então, vai ter, ele vai ser parte dessa fibra sensorial primária, né, que vai até ali a medula espinhal, e eu falei para vocês que a principal via é a espinotalâmica, né, que sai da medula espinhal e vai, então, até o tálamo, mas existem outras vias, como representadas aqui nessa figura, né, que vão para outras áreas do encéfalo. E daí, o que eu quero que vocês notem aqui? Que a gente tem muitas áreas do encéfalo que elas estão sendo conectadas, né, que elas são ativadas nesse processo de nocicepção, incluindo áreas que elas não são notoriamente ditas de nocicepção, né, ditas de dor, como, por exemplo, aqui a amígdala, tá? É muito importante também a gente entender que nesse processo de nocicepção, a gente tem modulação dessa informação acontecendo em algumas áreas, principalmente na medula espinhal, mas também aqui em áreas do encéfalo, principalmente do tronco encefálico também, e são vias que podem facilitar essa informação de dor, fazer com que ela fique, então, maior, né, ou vias inibitórias, que podem, então, reduzir essa sensação, né, essa expressão da nocicepção, tá? A gente tem, então, a percepção da dor acontecendo, né, lá no nosso córtex somatosensorial, mas a gente tem, então, nessas áreas encefálicas aqui centrais, a gênese, né, da percepção da dor, como a qualidade da dor, a localização da dor, a intensidade, a duração dessa dor, tá? A gente tem algumas áreas, né, alguns autores, eles indicam como matriz de dor, né, ou neurotag, né, tem pessoal que fala nesse termo, onde eles identificam que tem áreas que são, então, mais responsáveis, por exemplo, pela localização da onde que eu estou tendo aquele estímulo nocivo, né, então, como o córtex somatosensorial primário, a ínsula posterior, né, e a gente tem outros locais do nosso encéfalo que eles parecem estar mais, então, caracterizados com a concentração e a atenção naquela dor ou não, né, como, por exemplo, a amígdala, né, e o córtex cingulado anterior. Essas duas vias, né, esses locais aqui, eles operam em paralelo e simultaneamente, e a gente ainda tem outras áreas que vão integrar os sinais dessas duas primeiras matrizes. Elas vão começar, então, uma resposta comportamental àquela dor, né, incluindo outras áreas do nosso encéfalo, como o córtex frontal, né, ou outras áreas aqui do córtex cingulado, por exemplo, posterior, tá? O que é importante a gente entender? Que, dependendo de todos os fatores, né, envolvidos nessas vias nociceptivas, dependendo, então,
de que vias que vão atuar, de que locais que vão ser estimulados nessa minha nocicepção, eu vou ter, então, eu posso ter uma facilitação desse processo nociceptivo, incluindo, então, uma cronificação desse processo, por exemplo, ou eu posso ter uma redução desse processo nociceptivo, né, reduzindo, então, a minha sensação de dor e acabando com esse processo, né. Eu não estou falando aqui para vocês de outras células que vão estar participando desse processo, como células lá na periferia que estão envolvidas também, como macrófagos, neutrófilos, que podem estar atuando também nessa via nociceptiva, tá? E principalmente auxiliando na sensibilização periférica, né, dessa nocicepção. Também não estou entrando em detalhes em alterações que acontecem tanto na medula espinhal como no próprio encéfalo, né, onde a gente tem também o que a gente chama de sensibilização central. Tanto a sensibilização periférica como a central, ela se refere a uma maior capacidade de resposta dos neurônios nociceptivos. Na periférica, os neurônios na periferia, né, e na central, essa maior capacidade de resposta a neurônios nociceptivos do sistema nervoso central, tá? Ou seja, os neurônios, eles vão responder mais, né, então, a esse estímulo nocivo que vai iniciar esse processo de nocicepção. Na sensibilização central, né, é importante a gente entender que ela altera, então, a resposta dos neurônios sensoriais. Aqui tem participação também de outras células, que não só as neuronais, como as células gliais, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, acontecem mudanças neuronais e bioquímicas que são importantes, tá? Levando tudo isso em consideração, o pessoal que estuda a dor e que também trata a dor, né, ele estabeleceu, então, alguns mecanismos de dor que eles podem ocorrer nesse contexto de sistemas de movimento e de fatores psicológicos associados, então, a essas vias de dor, né, essas vias fisiológicas de dor, tá? Então, aqui nesse artigo, eles discriminam 3 tipos diferentes de mecanismos de dor, que então, o nociceptivo, o nociplástico e o neuropático, né? Então, a dor, tão dita nociceptiva, ela é uma dor mais periférica, né? Ela acontece, então, principalmente por ativação daqueles receptores sensoriais de dor, aquele nociceptor que a gente falou, embora ela seja processada no sistema nervoso central, tá? Nesse caso, a dor nociceptiva, ela é uma dor aguda e mais localizada, né? E ela é modulada, então, por vias tanto corticais como vias do tronco encefálico, que vão facilitar ou que vão, então, diminuir essa informação, tá? Então, a gente tem algumas lesões que são características nociceptivas, por exemplo, uma entorse de tornozelo, tá? A gente tem, então, mecanismos de dor que a gente diz que é nociplástico, né? No caso do nociplástico, ela é não nociceptiva, né? Uma lesão, uma dor não nociceptiva, e ela acontece principalmente por alteração no processo nociceptivo, né? Principalmente no sistema nervoso central, devido, então, ao acontecimento de estabilidade aumentada, né, neuronal aumentada, como a sensibilização central. Então, a gente pode ter um aumento da excitabilidade ou uma diminuição da inibição, né? Então, nesse caso, a dor ela é tipicamente crônica e tipicamente difusa também, onde o paciente ele não consegue identificar especificamente onde é que está a dor dele, tá? A gente tem aqui alguns casos, né, de exemplos de dor nociplástica, como a fibromialgia ou a dor lombar não específica. Nesse caso, a gente tem uma dor que ela pode acontecer independente de ter um processo de nocicepção, né? Então, alguns tipos de dor, ela não necessariamente está mais relacionada àquela lesão inicial, né, que aconteceu lá com aquela ativação do sistema somatosensorial lá na periferia, que é a nocicepção. A gente ainda também tem a dor que a gente diz que é neuropática, que ocorre quando a gente tem, então, uma lesão ou doença do sistema somatosensorial. Nesse caso, a gente pode ter uma lesão direta do sistema somatosensorial, como, por exemplo, na síndrome do túnel do carpo, ou então, por uma doença metabólica, como
a neuropatia diabética, né? A gente ainda pode ter casos em que as pessoas, elas têm dor que elas são de mais de um desses tipos em conjunto, né? Então, tem dores, por exemplo, que são nociceptivas ou nociplástica, dependendo do tempo em que ela está acontecendo, tá? Então, a gente tem algumas condições que elas envolvem esses dois mecanismos e que, embora ela seja em algum momento mais nociceptiva, em algum momento mais nociplástica, esse paciente, né, o tratamento para um paciente desse, ele é mais complexo. Então, por exemplo, um paciente que tem osteoartrite de joelho, que a osteoartrite caráter nociplástico, né, ela pode envolver uma sensibilização central, que o paciente, então, depois de ter feito toda a terapia dele, ele não conseguiu ter resolução do problema, ele vai fazer uma artroplastia, né, ele vai trocar aquela articulação. Mesmo trocando a articulação e depois da reabilitação, da sessão da lesão, né, da recuperação da cirurgia, esse paciente, ele pode continuar tendo, então, dor, né, porque ele pode continuar tendo, então, essa sensibilização central ocasionando a dor dele, tá? Então, a gente tem processos que são bastante complexos, tanto na sinalização da dor, né, como no envolvimento de alguns fatores, por exemplo, psicossociais, que estão associados a essa lesão. Então, esses tipos de dor, né, eles envolvem mecanismos também psicossociais, e por isso, né, os estudiosos, né, da dor, do tratamento com a dor, eles estão notoriamente falando mais hoje em dia de variáveis não só biológicas para o tratamento da dor, mas também de variáveis psicológicas, de cenários sociais, que eles estão dinamicamente relacionados, então, à dor e também a distúrbios emocionais, né? Modificando, então, esse modelo biomédico clássico, né, que tinha o foco em processos físicos da doença, né, para um modelo mais biopsicossocial, então, que envolve todas essas características, né, tanto o tratamento do indivíduo, tanto na parte biológica, como cognitiva, emocional, e também ambiental. Nesse sentido, a IASP, né, ela também relatou, então, nessas notas dela, uma coisa bastante importante, onde ela diz que a dor, ela é sempre uma experiência pessoal que é influenciada em graus variados por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, essa experiência pessoal e individual, né, ela envolve diferentes fatores. Por isso que a gente entende, por exemplo, aqui nessa primeira figura, né, onde o Rambo, então, ele teve um processo nociceptivo bastante grande aqui, provavelmente, né, em que ele teve um processo bem aumentado ali de nocicepção, e, no entanto, ele não queria denunciar os colegas dele, ele queria salvar os colegas dele, então ele teve uma grande motivação para ter uma alta tolerância a essa dor, né? Enquanto que em alguns casos, como, por exemplo, aqui, o Luke, na clássica luta, né, com Darth Vader, ele não teve um processo nociceptivo tão grande assim. No entanto, os fatores psicológicos, emocionais que estavam envolvidos durante aquele processo, eu descobri, então, que o pior inimigo dele era o próprio pai, né, fizeram com que aquela dor, ela fosse bastante grande para ele, né. Então, a gente ainda tem, né, a IASP ainda identifica, por exemplo, que através de suas experiências de vida, os indivíduos, eles aprendem o conceito de dor. E ainda, uma coisa bastante importante para quem é profissional da saúde, ou vai ser profissional da saúde, é que o relato da experiência de dor de uma pessoa, ela deve ser respeitada, né? Então, muitas pessoas vão relatar a dor dela como desesperadoras, ou como muito tristes, ou, né, vão ter os relatos pessoais dela, e a gente precisa respeitar aquilo mesmo, sabendo que talvez a parte fisiológica, a parte nociceptiva, ela não está tão não influencia tanto assim, ela não está muito permanente naquele tipo de dor, né? Embora a dor, ela geralmente tenha um papel adaptativo, ela pode, então, ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico desse indivíduo.
Visto que, então, todas essas notas de definição de dor, elas envolvem tanto esses comportamentos psicológicos, sociais, né, a gente consegue identificar, então, que a emocionalidade, que essa parte psicológica, né, da dor, ela é muito importante para a gente entender um pouquinho, então, esses fatores. Então, a gente sabe que o humor, ele é definido como um tom de sentimento difuso e sustentado que ele é suportado externamente e que afeta quase todos os aspectos do comportamento de uma pessoa no mundo externo. Os distúrbios de humor ou afetivos, né, os distúrbios afetivos, eles podem estar isolados, mas podem estar correlacionados com várias doenças, né, e a gente tem lá no CID, lá da medicina, né, várias doenças que são caracterizadas como perturbações nas emoções. As principais delas são a depressão, a hipomania ou mania, que a gente chama aqui de bipolaridade, né? E também tem outras doenças que elas não estão relacionadas, não estão classificadas como transtornos de humor, mas que elas modificam o humor, né? Como a ansiedade e alguns transtornos relacionados, que no caso seria o CID-40, 41, né? Então, a gente sabe que existe essa relação, a gente não consegue separar a dor, né, desses transtornos, dessa alteração psicológica, essa alteração emocional que ela causa, né, e também a gente sabe que já está bastante definido, já é bem definido na literatura, que as pessoas que têm dor crônica, elas têm emoções alteradas, elas têm comportamentos diferenciados, como, por exemplo, dor catastrofizante, né, uma dor, eles podem considerar aquela dor insuportável, eles têm aumento da ansiedade, têm comportamentos para evitar um medo e o desamparo frente àquela dor, tem maior incapacidade, tem maior depressão, né, eles tentam redução do enfrentamento da dor, maior tempo de reabilitação, além de comprometimento cognitivo, né, isso já é bastante estabelecido em humanos. Na verdade, 85% dos pacientes com dor crônica, eles apresentam casos de depressão severa. Agora, embora isso esteja bastante limitado no conceito de dor, e que humanos possuem isso, né, humanos têm, então, humanos com dor crônica, eles apresentam essas alterações de humor, né, essas emoções alteradas, a gente, então, se pergunta, mas como que isso acontece, né? A gente tem essa relação, mas como que isso acontece de verdade? Para tentar explicar isso, são realizadas várias pesquisas com animais, né? Esse artigo aqui, ele traz várias pesquisas com animais, em que a maioria delas induz uma lesão crônica, seja ela uma lesão inflamatória ou uma lesão neuropática, e depois, né, se estuda esses animais em modelos, por exemplo, de comportamento tipo depressivo, comportamento tipo ansiolítico, para tentar identificar se existe mesmo essa relação de dor crônica com esses comportamentos, né, esses tipos de comportamentos. Uma das notas que eu deixei aqui para o final, só para a gente entender um pouquinho, é das notas da IASP, né, é que eles determinaram, então, que a descrição verbal, ela é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. A incapacidade de se comunicar, ela não nega a possibilidade de um animal humano ou não humano de sentir dor, e por isso, como a gente, em animais, a gente tem uma dificuldade de estudar a dor, a gente acaba falando que a gente está estudando a nocicepção, porque a gente não consegue entender, né, se comunicar com ele para entender qual fator emocional está influenciando ele naquele comportamento, né, eles incluíram essa nota, né, mas também para pessoas que elas estão com dificuldade de comunicação, seja por uma doença, seja porque estão acamados, e até para crianças, né, que não conseguem se comunicar, mas não quer dizer que elas não estão sentindo dor por causa disso. Todos esses estudos em animais, eles acabaram demonstrando algumas características para a gente, algumas coisas que a gente vai ver. Uma das principais influências que podem ter aqui para causar essas alterações centrais e participar tanto dessa via nociceptiva quanto dessas alterações de humor, né, vem de algumas células inflamatórias, principalmente, né,
que estão lá na periferia, que pode estar, então, acontecendo em lesões inflamatórias ou em lesões neuropáticas, aqui algumas citocinas, por exemplo, né, que então podem estar aumentando a resposta central, né, tanto na medula espinhal quanto em locais do encéfalo. A ideia é que essas moléculas inflamatórias, elas possam estar entrando no nosso sistema nervoso central, aqui em especial no nosso encéfalo, principalmente pelas vias aferentes do nervo vago, entrando aqui no núcleo do trato solitário, ou por órgãos circunventriculares, que por exemplo, a eminência mediana, entre outros órgãos circunventriculares, que não tem a barreira hematocefálica, onde, então, essas moléculas, elas conseguiriam entrar no encéfalo, né, e por volume, por quantidade delas, elas iam, então, se espalhando pelo encéfalo e fazendo com que outras células respondessem a elas e expressassem mais mediadores inflamatórios locais, tá? Esse é um conceito de mediadores inflamatórios, de inflamação levando à depressão, levando a distúrbios de humor e que participem, então, na dor. Então, a gente sabe que tem alterações em vários locais do nosso do encéfalo, né? E que essas alterações que são causadas, então, em processos dolorosos, eles também estão acontecendo em processos como ansiedade, como a depressão e transtornos de memória, e que isso, então, uma coisa, né, pode estar levando a outra. Então, essas alterações de humor podem estar sendo decorrentes desses mediadores inflamatórios lá na periferia, que estão sendo liberados por uma lesão. Uma outra ideia, né, de mecanismos de circuito proposto para o comportamento do tipo depressivo na dor crônica, que é bastante estabelecido, é a ideia de que eu tenho, então, alteração em alguns circuitos. Aqui um deles, né, sendo representado, por exemplo, só para vocês entenderem, nesse localzinho aqui que está DRN, né, que é o núcleo dorsal da RAF, a gente tem esse neurôniozinho aqui em azul. Esse neurôniozinho azul, ele é serotonérgico, e ele é inibitório, e inibe a atividade desse neurôniozinho que está aqui no núcleo central da amígdala, que é verdinho, né, que esse neurônio verdinho aqui, ele é um neurônio que é positivo para a somatostatina, né. Quando a gente tem, então, diminuição, tem um neurônio inibitório aqui para esse neurônio, a gente diminui a atividade desse neurônio verdinho. O que acontece quando uma pessoa tem um comportamento depressivo, né, e está com uma dor crônica, é que aumenta-se a resposta de alguns neurônios, por exemplo, esse que sai aqui da abênula lateral, que é um neurônio glutamatérgico, ele é excitatório, e ele acaba, então, aumentando a atividade de neurônios que são inibitórios aqui, esse vermelhinho, né, que é GABAérgico, que está aqui também no núcleo dorsal da RAF, que então vai inibir esse neurônio azulzinho que estava inibindo esse neurônio verdinho. Ou seja, se eu tenho, então, um aumento da inibição de um neurônio inibidor, né, eu paro de inibir esse neurônio positivo para a somatostatina lá do núcleo central da amígdala. Esse neurônio aqui, que antes tinha diminuição da atividade dele, começa a ter aumento da atividade dele e se perpetua, né, esse processo por algum tempo, né, e aí aumenta-se, então, esse comportamento depressivo, e aumenta o processo de dor, e aumenta o processo de ansiedade. Essa é uma das ideias de mecanismos pelo qual a dor crônica pode estar envolvida em processos depressivos. Sabe-se também, né, vários autores já têm demonstrado que existe, então, alteração em vários locais do nosso encéfalo durante a dor crônica, e que isso pode estar, então, ocasionando problemas emocionais, né, então, alterações como expansão e mudanças de representação cortical em vários locais, incluindo locais que são, por exemplo, de comportamento motor, tá, os locais do córtex somatosensorial primário, por exemplo, também, e a gente tem alteração de outras células que não neuronais ali no nosso encéfalo também, já é demonstrado, entre outras alterações que podem estar acontecendo no nosso encéfalo. Algumas dessas alterações, por exemplo, pode prejudicar o controle inibitório descendente da dor, e algumas delas podem estar acontecendo em locais que são bastante importantes
em eventos de humor, né, eventos que estão relacionados a distúrbios de humor, como o hipocampo, né, que é bastante estudado na memória, na depressão, o córtex pré-frontal também, e a amígdala, por exemplo, tá? Bom, então, a gente sabe que a gente tem várias alterações de humor que podem estar acontecendo em pessoas que têm dor crônica, né, isso é bem estabelecido, essas alterações ainda não se sabe muito bem como que elas acontecem, né, mas sabe-se que tem várias alterações em locais centrais, principalmente, alguns autores, inclusive, indicam que a dor crônica, ela pode estar levando a distúrbios de humor, não pela dor propriamente dita, mas pelo tratamento dessa dor crônica, né? Então, os tratamentos que são utilizados para a dor crônica, eles podem estar levando a processos de alteração de humor, como a depressão, por exemplo, tá? Os tratamentos para a dor crônica, né, eles não são muito bem, não são tão efetivos assim, né? Então, a gente tem aqui, eu coloquei para vocês, o tratamento que é indicado pela Organização Mundial da Saúde para dor crônica. Essa aqui, ela é considerada para dor crônica do tipo de câncer, mas também para não câncer, né, que eles falam. Então, eles sugerem analgésicos que devem ser administrados, então, por via oral, com doses que vão, então, crescendo até que o indivíduo ele tenha um alívio da dor dele, né? Só que quando se aplica esse tipo de, né, esses medicamentos aqui, né, que são variáveis, desde medicamentos, então, não opioides, até opioides fracos e, por fim, opioides mais fortes, né, quando se aplica esses medicamentos para indivíduos com dor crônica, que não de câncer, eles raramente atingem um alívio a longo prazo, né, principalmente, mas não só, porque os efeitos colaterais, eles tendem a se limitar à dose máxima do medicamento. Além disso, o alívio da dor, né, por esses medicamentos, por exemplo, opioides, é de apenas 30% dessa população, né? Então, o tratamento da dor crônica, ele é bastante difícil, né? Então, a gente tem o envolvimento de muitas alterações emocionais junto com essa dor crônica, e por isso, o tratamento da dor crônica, ele envolve, hoje em dia, né, se indica, então, medicamentos que eles têm duplo efeito, tanto analgésico como de saúde mental, então, medicamentos que eles podem ter tanto efeito para a diminuição da dor, quanto para aquelas alterações emocionais que estão envolvidas na dor, como a depressão e a ansiedade, e também considerando, então, que a dor, ela tem uma influência não só biológica, mas também cognitiva, emocional e ambiental, a gente, então, deve considerar outros tratamentos associados à terapia farmacológica, como, por exemplo, fisioterapia, o exercício físico, como o professor Guilherme falou ontem, que pode, então, ser isolado ou ser em conjunto, né, ser com outras pessoas. Muitos artigos, eles têm estudado, então, terapias que envolvem, então, meditação, mindfulness, yoga, né, coisas que a gente possa fazer para aliviar esse estresse, além de terapia psicológica, e hoje em dia também estava sendo bastante indicado a educação em dor, né, tentando, então, ensinar para esse paciente sobre os fatores que estão envolvidos na sua própria dor e trazendo, então, o indivíduo para ser parte do seu tratamento, né, parte ativa do seu tratamento. Bom, então, a dor crônica, ela tem esse envolvimento emocional, e embora os mecanismos em si, eles ainda sejam propositivos, né, não se tem uma ideia clara de como que tudo acontece, se sabe que existe sim essa relação, é bastante provado que essa relação, ela existe e é bastante grande, né? Mas e na dor aguda, né? Isso aconteceria também, então, se a gente tem fatores, né, que possam influenciar nessa formação desses acontecimentos centrais que vão levar à dor, por exemplo, que vão levar à ansiedade, levar à depressão, por exemplo, então a gente poderia considerar que só a dor crônica, ela vai levar à depressão e à ansiedade, né?
A hipótese de alguns pesquisadores é que os fatores psicológicos, né, psicossociais, eles são críticos para a transição de uma dor aguda para uma dor crônica. Então, quando a gente tem aquelas vias, né, quando a gente tem a nocicepção acontecendo, aquelas vias que podem estar facilitando a informação da dor ou diminuindo, né, inibindo essa informação da dor, a gente pode, então, durante esse processo, né, ter fatores psicológicos que, por exemplo, vão aumentar essas vias facilitatórias e causar, então, uma cronicidade dessa dor, né? No entanto, não é bem assim, né? Não é assim tão fácil, tá? Porque se sabe que a dor aguda, ela é frequentemente mais encontrada em pacientes que têm depressão, né? Também se sabe que pessoas que experimentam aumento da gravidade ou duração da dor aguda, eles são mais propensos a desenvolver depressão. Além disso, maior dor aguda, ela prevê maior ansiedade nos indivíduos e níveis mais altos de ansiedade antes mesmo da pessoa sentir a dor, eles são preditivos para uma maior gravidade e menor tolerância àquela dor. Então, os processos psicológicos aqui, psicossociais, enfim, que estão influenciando nessa transição de uma dor aguda para uma dor crônica, por exemplo, eles podem influenciar de outras maneiras, né? A gente não sabe quem que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, né? Então, a dor, ela pode estar influenciando nesses aspectos psicossociais, mas os aspectos psicossociais também estão influenciando na dor. Por último, eu falo bem rápido, né? E eu tô atrasada, não quero me prolongar, eu trouxe só algumas curiosidades sobre a COVID e a dor, né? Então, a gente sabe que pessoas que foram infectadas com o COVID-19, elas têm vários sintomas, né? Tem diversos sintomas. Dentre eles, um dos sintomas é a dor muscular. Então, existem vários artigos mostrando desde 8%, que esse artigo de revisão, ele mostra até 15% de pessoas com sintomas de dor muscular. E aí, os autores, eles ainda identificam que, além de a pessoa com COVID, ela poder ter esse sintoma de dor, a dor crônica, ela pode estar associada ao COVID também, porque ela pode ser considerada como parte de uma síndrome pós-viral ou como resultado do dano orgânico associado ao vírus. Além disso, né, existem alguns estudiosos que eles estão detalhando, né, que pacientes que têm dor crônica nesse processo de pandemia, eles podem ter uma piora da sua condição, né, principalmente porque o atendimento médico regular, ele pode estar comprometido. Então, tem clínicas que tratam a dor, né, não só médicos, mas de outros profissionais da saúde, que elas podem estar fechadas ou estar menos acessíveis nesse momento. A gente também pode ter desvio de profissionais da saúde para trabalhar com atividades relacionadas ao COVID, né, e também pode ter prolongamento do tempo de espera em casos não emergenciais. Por exemplo, um paciente com dor, ele não vai ser atendido na frente de um paciente com COVID. Então, alguns pacientes estão relacionando que os indivíduos, não só que pegaram COVID, podem ter, então, a dor por causa do próprio vírus no momento em que eles estão infectados. Essa dor, ela pode se perpetuar por outros motivos, e ainda pessoas que têm dor crônica nesse momento, elas podem estar apresentando uma piora. Além disso, o sistema imunológico de pacientes com dor, ele pode estar mais comprometido, né, e ele pode ser ainda mais alterado em fatores como a depressão, distúrbios do sono, uso de opioides, entre outras condições, com potencial, então, para aumentar a suscetibilidade da pessoa ao COVID-19. Sabe-se que as pessoas que estão se recuperando do COVID, né, elas têm um índice de depressão maior do que pessoas que estão normalmente na quarentena. Pacientes com COVID, eles experimentam maior ansiedade, diminuição da qualidade do sono também, e ainda indivíduos profissionais da saúde, eles parecem ter uma carga psicológica bastante aumentada nesse período, né, que está, então, piorando as condições deles nesse sentido.
Além disso, tem trabalhos que mostram que a população chinesa e a população espanhola, né, elas, mesmo não estando infectadas, elas também tiveram um aumento de depressão, de ansiedade, de estresse nesse momento de pandemia, e que esses sintomas, eles parecem ser menos intensos no início do problema, mas que aumenta com o curso do confinamento. Era isso aí, eu falei bem rápido para tentar não demorar muito, porque eu me atrasei ali no começo, né, que eu tive um pouquinho de probleminha para botar a minha apresentação. Aqui são as referências que não estão marcadas, que não estão no texto, né, que eu usei, e é isso aí, muito obrigada. Muito obrigada, Morgana, parabéns pela apresentação, realmente um tema bem interessante, né, e também atual, né. O outro componente da vida moderna, realmente a dor, praticamente todo mundo tem alguma, e a gente tem que encontrar maneiras de prevenir ou tratar, né? E, pelo menos, particularmente, achei muito legal a relação que você fez com a Covid também, que acho que pouca gente tem abordado esse assunto. Vou passar a palavra para o Gustavo, então, para fazer a mediação das perguntas. Morgana, antes de começar com as perguntas, gostaria de parabenizar pela palestra, muito legal. Ver como todas essas vias dolorosas, elas funcionam e como elas se comunicam, foi muito, muito interessante, parabéns. Então, mais uma vez, quem tiver pergunta, pode escrever aí no chat, que eu posso ler as perguntas que estão escritas, ou quem quiser fazer a pergunta diretamente à professora Morgana, é só escrever, tem uma pergunta e a gente chama aí na ordem para você se pronunciar. A primeira pergunta aqui é da Bia Santos, ela pergunta: por existirem muitas vias para a percepção da dor, pode existir uma compensação se no caso alguma via estiver inibida? Ou a percepção à dor em alguma região pode estar comprometida? É Bia, né? Isso. Ô, Bia, então, a percepção da dor, né, ela, teoricamente, ela acontece em algumas regiões ali, como eu mostrei para vocês, a gente até acaba estudando mais o córtex somatosensorial, né, que ele é o mais envolvido nesse processo. Se a gente tem uma compensação, eu não sei te dizer, o que eu sei te dizer é que, dependendo, né, tem alguns autores até que eles trabalham com essas matrizes neurais, que eles chamam de neurotags, né, em que eles identificam, então, que talvez tenham algumas áreas que elas respondam mais a determinados estímulos, mas que isso depende muito também dos teus eventos, né, do que tu pensa sobre aquela dor, dos teus do teu passado sobre aquilo ali, né, sobre aquele evento. Então, a gente pode ter locais que eles não necessariamente vão ser muito ativados em determinada pessoa, vão ser menos ativados em determinada pessoa, mas vão ser mais ativados em outras, tá? Agora, se uma supre a outra, eu não sei te dizer. Obrigado, Bia, pela pergunta. Obrigado, Morgana. O Bernardo, ele faz uma pergunta aqui. Os fatores emocionais podem potencializar o efeito de endorfinas e encefalinas contra o processo de dor? No caso, como é que é o nome, Bernardo? Isso. Ô, Bernardo, no caso, as encefalinas, as endorfinas, elas diminuem a dor, né? Então, potencializar seria, tipo, aumentar a antinocicepção? Será que é isso que ele quis perguntar? Eu acho que sim. Por exemplo, uma emoção, sei lá, positiva, alguma nesse sentido. Sim, pode. No caso, terapias que envolvem a liberação de endorfinas, né? O próprio exercício, Guilherme, quem trabalha, até o Gustavo, que trabalha com exercício, sabe que se a gente tem liberação de endorfinas durante o exercício, ele vai reduzir a dor, né? Então, se a gente tem maior ativação dessa via, a gente vai ter, teoricamente, maior inibição dessa dor, né? Os fatores psicológicos necessariamente envolvidos nessas vias, eu não sei dizer. Vocês sabem, meninos, se tem alguma coisa que mostra de fator psicológico aumentando a expressão
Eu não Ô, Morgana, eu posso contribuir? Claro, prof. Ok. Na realidade, eu acho que o Bernardo, ele se refere, por exemplo, àquelas práticas que você mencionou no teu slide ali, né, de recomendação. Por exemplo, técnicas meditativas como yoga, isso, de fato, ele tem a capacidade de estar ativando áreas, principalmente ali periaquedutal, aquelas regiões do mesencéfalo, do encéfalo, né, que são responsáveis por estar diminuindo esse input sensorial, né? Então, eles ou fazem a redução da sensação dolorosa em função dessa técnica, né? Então, por isso que nós temos essas terapias como uma coadjuvante no tratamento da dor, né? Então, eu acho que a pergunta dele é nesse sentido, fatores emocionais potencializar as endorfinas. E nós sabemos também que em algumas situações o estresse agudo, né, ele é capaz também de induzir uma analgesia, né, ou seja, de reduzir a sensação de dor, né? Então, eu acho que isso são componentes que podem estar auxiliando na resposta do Bernardo, né? Que hoje está bem claro, né? Agora, de uma forma geral, quando nós falamos fatores emocionais, normalmente nós levamos para o lado mais denso, né? Não do lado positivo, o lado mais negativo, né? Que é o que hoje todo mundo enfatiza, né? Então, dificilmente nós falamos fatores emocionais benéficos, né? Então, a gente, quando fala fator emocional, você sempre está atrelado a uma carga negativa, né? Então, hoje, o que a gente sabe é que esses fatores emocionais, para algumas pessoas, né? Então, hoje, por um lado da psicologia, eles caracterizam muito, né? E existe o jargão que diz pessoas que têm, tipo assim, uma característica catastrófica, né? Ou seja, sempre intensificam algum problema, né? Essas pessoas, elas são muito mais susceptíveis a desenvolver dor crônica, como também elas respondem muito menos a essas outras terapias, tanto medicamentosa quanto não medicamentosa, no sentido de estar controlando esses inputs sensoriais. Não sei se eu contribuí, se eu ajudei. Legal, Adair, obrigado pela contribuição. O Bernardo faz mais uma pergunta, Morgana. Ele fala assim: em caso de dores crônicas, o organismo ele se torna tolerante ou talvez insensíveis a endorfinas e encefalinas? Então, ele não se torna intolerante se tu tomar um medicamento, um opioide, aí sim, né? Aí tu tem o problema do tratamento, né? De tolerância àquele medicamento, enfim. Mas a dor crônica em si, ela não causa tolerância a medicamentos, a endorfina ou encefalinas. O que acontece, Bernardo, é que nem toda dor crônica responde tão bem assim a esse tipo de terapia, né? Os opioides endógenos que a gente vê aí sendo liberado nessas terapias que o Adair falou, né, a própria acupuntura que eu trabalho, o exercício físico ali que os meninos trabalham, eles liberam opioides endógenos, e esses opioides endógenos, eles podem estar favorecendo também a diminuição de processos nociceptivos, mas a dor em si, ela não causa essa tolerância, tá? Respondido, então, para o Bernardo. A Bia Santos, ela faz mais uma pergunta. Professora, existe evidências que fatores emocionais possam agravar a dor física? Eu acho que já foi respondida agora pelo Adair. Mas se você quiser fazer alguma outra colocação. Então, Bia, na verdade, assim, ó, existe um aumento da percepção à dor, né, da percepção daquele estímulo, né. Então, como eu falei ali, dei o exemplo do Luke Skywalker, né, que ele teve a luta dele lá, e talvez ele nem tenha tanto estímulo nociceptivo, assim, tendo acontecido, mas a dor dele foi bem grande, né, então a percepção do sofrimento, e o sofrimento dele frente àquele estímulo foi bastante grande, né, então sim, né, da mesma forma, eu sempre, que eu explico dor para os meus alunos, né, eu brinco que se eu dei uma topada
na cama, né? Eu dei uma topada na cama, o Adair deu a mesma topada na mesma cama, com a mesma intensidade que eu. E naquele dia, né, o Adair estava felizão da vida, ele, né, tinha acontecido um monte de coisa boa na vida dele, e eu, por outro lado, estava triste, né, não estava contente, estava acontecendo alguma coisa ruim comigo, a minha percepção da dor vai ser diferente da dele, né? Então, isso acontece, tá? Legal. Professor Andrei, quer fazer uma pergunta, Andrei? Fique à vontade. Oi, tô aqui. Estão me ouvindo? Sim. Beleza, boa noite, pessoal. Morgana, parabéns aí pela apresentação. Mais uma vez, parabéns para a organização. Tá muito bacana esse evento. Morgana, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais genérica. Acho que vai contrário aí o que o pessoal está levantando, o Bernardo levantou. Sempre que eu dou aula na odontologia, eu sempre faço a discussão com eles sobre a diferença entre sentir e perceber, né? Especialmente nessa parte da dor, porque as pessoas trabalham na área clínica de um modo geral, né? Porque dependendo do estado emocional da pessoa, naquele contexto clínico, por exemplo, uma criança vai lá consultar, ela pode estar num quadro de ansiedade, ou talvez ela tenha tido uma experiência muito negativa no passado, de modo que ela pode passar a perceber, sentir no sentido de perceber, né? Perceber mais dor daí em diante, né? Então, a criança, em algum momento, tem uma experiência muito negativa lá no consultório, por exemplo, e aí, nas vezes seguintes, ela pode começar a sentir dor até quando não tiver um estímulo nocivo, né? E aí eu vi aqui, desculpa se eu tiver perdido alguma explicação específica, mas eu vi você fazendo comentários em relação a relação entre ansiedade e percepção de dor, né? E eu me pergunto quão bem estabelecido, assim, de uma maneira sucinta até, né? Mas quão bem estabelecido está essa relação, se a gente for olhar lá os circuitos neurais ou sinalizadores específicos. Isso tá bem entendido na literatura? Como é que a ansiedade pode fazer a pessoa sentir mais dor? Tem algum circuito específico que a gente pode pontuar? Ou não sei se o cortisol, o CRH, se eles por si só poderiam modular de alguma forma, né? Ô Andrei, tu que gosta de neurociências, né, eu sei que tu trabalha bastante com essas coisas, existem alguns trabalhos que eles demonstram que a tua expectativa frente àquela dor ali, né, ela faz com que tu tenha, então, um aumento ou diminuição da tua percepção. Então, teoricamente, indivíduos que eles são mais ansiosos e que, mesmo que eles ainda não tenham sentido a dor, né, mas eles preveem que eles vão ter aquela lesão, eles podem ter respostas diferentes. Então, uma pessoa mais ansiosa, ela tende a ter uma resposta maior frente àquele estímulo nociceptivo, né, ou perceber maior aquilo ali, né, aquele estímulo nociceptivo. Tá? Isso daí tem algumas vias que são estudadas, né? Tem até alguns casos em que dizem que mesmo quando tu não tem, então, se tu tem uma expectativa, tu consegue perceber que tu vai sentir alguma lesão, né? E tu se prepara para aquilo ali, mesmo que tu não tenha ansiedade. Se tu não tem ansiedade, né, não é ansioso, teoricamente tu vai enfrentar aquela dor, aquela menos percepção da dor. Por exemplo, quem faz uma tatuagem, né, que tem uma motivação para sentir aquela dor, e ele, embora ele tenha um estímulo nocivo acontecendo, né, e ele tem a dor, a percepção dele não é tão aumentada quanto uma pessoa, por exemplo, que vai ganhar uma agulhada no médico, né, porque está doente, tá? Então, a gente tem esses dois aspectos acontecendo. Então, tem algumas vias que são estudadas nisso, né? Até eu posso mandar para ti. Mas o que eu acho legal também que eles relatam é que algumas pessoas, mesmo elas não tendo essa ideia de que elas vão ter uma dor, né, elas não preveem aquele evento de dor, quando elas têm a dor, a primeira sensação delas, né, ela vai ter, então, resposta de acordo com experiências
prévias dela, né? Então, as experiências prévias dela, como tu falou, daquele paciente lá no hospital, aquela criança no hospital, elas podem remeter ela a outros eventos, e aí a resposta dela, a percepção dela, a dor, ela vai ser também modificada, tá? Não sei se eu respondi. Entendido, sim, deu para construir aqui na minha cabeça um modelinho do que está acontecendo. Obrigado. Legal. Obrigado, Andrei. Obrigado, Morgana. Vamos seguir, então, aqui com as questões. A Lauriana pergunta: o que os estudos têm apontado sobre o uso da laser terapia, eletroterapia e auriculoterapia no tratamento de dor crônica? Como se dá o alívio de dor em relação aos mecanismos neurológicos? Então, Lauriana, eu gosto dessa parte, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, Lauriana, então eu trabalhei bastante com eletroterapia, laser terapia, né? E aurículo ali na acupuntura, né? O Adair gosta também, diz que ele está com o pessoal ali, ele e o Marcos estão trabalhando bastante com aurículo nesse momento também, né? A laser terapia, né, ela atua de uma forma na dor, a eletroterapia, ela atua de outra, e a auriculo atua de outra, tá? Eu vou tentar explicar, assim, basicamente, né? Então, a eletro, ela envolve mais a modulação da dor em determinadas vias, né? Então, quando a gente fala de eletroterapia na fisioterapia, a gente tem vários equipamentos que eles conseguem, então, modificar, fazer essa modulação da dor, ativar o sistema descendente inibitório de dor, por exemplo, diminuir a dor por ativar a comporta da dor, aumentar a expressão aumentar a neurotransmissora em determinados locais, né? Então, a gente tem o estímulo da fibra sensorial ou da fibra motora na periferia, alterando essa resposta central, tá? No laser, o laser, ele não atua em vias sensoriais, ele não atua nesses nociceptores, tá? Diretamente, o que ele faz, o laser, ele diminui células inflamatórias que estão no local, e essas células inflamatórias, sim, estão atuando no nociceptor, ele modifica a resposta do tecido a determinadas situações, né? Então, ele atua de uma forma indireta, tá? Por exemplo, ele faz com que as células inflamatórias diminuam a liberação de óxido nítrico, de algumas substâncias. Então, ele não atua diretamente na via sensorial, ele atua indiretamente por outras células para diminuir a dor, tá? E a aurículo, daí, se o Adair quiser conversar, que eu tô vendo que ele tá ali até mexendo a perninha, né? Que ele gosta dessa parte, a auriculoterapia, né, basicamente, tá, ela diminui a dor, embora na teoria chinesa, né, eles acreditem que o nosso corpo todo está expresso aqui no nosso pavilhão auditivo, e a gente consiga atuar nas áreas do nosso corpo, né, inclusive diminuindo a dor. Na auriculoterapia, neurobiologicamente, tu consegue atuar ativando determinadas respostas, por exemplo, via vago, né? Então, tu consegue ativar algumas vias aí sensoriais também, tá? Quer falar alguma coisa daí dos teus estudos aí? Não estamos te ouvindo, Adair. Talvez tentar ligar. Tá, ok. Estão me ouvindo? Beleza? Sim. Eu acho que você já falou bem, assim, só acrescentar um pouquinho. Hoje existe já um corpo de evidências científicas, né, que apontam, né, para o benefício da aurículo em várias situações de cronificação, né? Por exemplo, dor lombar, já tem dados assim bastante consistentes, né, mostrando efeitos positivos da auriculoterapia. Da mesma forma que para artrite reumatoide também já tem evidências científicas, né, que apontam para um papel bastante importante dela em estar controlando essas situações álgicas, crônicas, né? Então, a gente já tem hoje um corpo de evidências clínicas bastante importantes, né?
Normalmente, o que a gente também procura fazer é tentar entender um pouquinho mais como que isso ocorre no nosso organismo, né? Por meio dos modelos animais, né? Então, o que a gente encontra é que parece que existe alguns mecanismos que eles são comuns, que eles são ativados de forma comuns por essas terapias, né? Então, existe uma via convergente que dependendo do teu estímulo, ela vai ser ativada e que vai ser responsável pela redução dessa algesia, como falou a Morgana, e, consequentemente, o indivíduo relatar menos intensidade de dor, tá? Então, já tem umas evidências bastante consistentes sobre isso, da mesma forma que o exercício físico. E o interessante é que as pesquisas em animais, elas apontam que existe uma rota comum, né? Existe um mecanismo comum, né, de ação, independente das terapias, parece que alguns mecanismos eles vão ser comuns. Claro que é importante nós falarmos também que existe um papel que nós chamamos de especificidade, né? Porque quando nós falamos na clínica, reduzir dor é o indivíduo relatar que ele está melhor, que ele está podendo caminhar melhor, que ele está tendo uma redução, está podendo fazer um movimento melhor do seu corpo, né? Mas a via, como que isso se estabeleceu, muitas vezes depende de vários centros a nível supraespinal, bem como nível espinal e periférico, né? Então, o que a gente tenta é entender como que essa dor, que ela é complexa, como que ela pode estar sendo modulada ou como que ela pode estar sendo controlada e sendo ativada por diferentes vias. Só para vocês terem noção, nós temos dado ali, inclusive trabalhos da Morgana, que nós mostramos que a acupuntura, ela em parte, ela é responsável por estar ativando a via dos opioides endógenos, mas diferente, por exemplo, de uma ação da morfina, que a morfina, por sua vez, ela seria um agonista opioide, mas ela tem uma afinidade maior para receptores Mi, podendo atuar nos outros receptores opioides. A gente mostrou dados que a acupuntura parece que está atuando em outro tipo de, pelo menos liberando uma substância opioide, que tem uma preferência maior para um outro tipo de receptor. Então, isso é importante do ponto de vista clínico e principalmente em situações crônicas, tá? Posso fazer um comentário do que o Andrei falou em relação à Morgana ali? Fique à vontade, sobre Andrei. ansiedade, dor. Eu acho que é importante, Andrei, quando a gente está falando de ansiedade, a gente trazer à tona o componente atencional, né? Que o componente atencional ele é diretamente relacionado a uma maior percepção da dor, né? Então, quando a Morgana fala de a expectativa, ela está chamando à tona de áreas encefálicas relacionados à ativação, principalmente córtex pré-frontal, essas regiões, desse componente atencional. E esse componente atencional, hoje em dia, a gente chama de foco, né? Ele é extremamente importante nos processos crônicos, né? Tanto é verdade que quando eu estou com uma lesão num determinado órgão, né, num braço ou numa perna, a minha atenção toda está voltada para aquele membro. Então, se uma pessoa se aproxima da gente, inevitavelmente a gente já adquire um comportamento de proteção, né? Por quê? Porque a atenção está focada ali. Então, se a minha atenção está focada para aquele evento, qualquer alteração que eu faça ali, eu vou ter uma resposta amplificada, né? Então, por isso essa relação. Mas eu sou obrigado a concordar contigo que a ansiedade em relação a essa resposta ela é importante. Agora, na cronificação, eu não sei bem ao certo se ela teria um papel relevante. Eu acredito mais que o distúrbio emocional, né, de humor, né, teria um papel mais forte na cronificação, principalmente em resposta aos indivíduos, certo? Perfeito, Odair, bem colocado, bem colocado. Processos, os mecanismos de atenção são realmente muito relevantes nesse aspecto, né, de fato. Muito legal, Odair. Suas colocações aí são muito bem-vindas, né? O cara que está estudando dor aí faz um bom tempo, tem bastante a contribuir sempre. Obrigado. A Silene, a professora Silene, também faz uma pergunta. Ela pergunta, eu não sei se a Silene quer liberar o áudio, mas acho que ela escreveu, então eu vou ler aqui. Você mencionou educação para a dor. Como se faz essa terapia?
Oi, Silene, tudo bem? Então, eu não trabalho muito com essa parte de educação em dor, mas o que eles fazem, né, é tentar ensinar para o paciente, né, para o indivíduo, algumas coisas sobre a dor dela, né? Então, ensinar um pouco dessa base fisiológica, biológica da dor, né? Tentar trazer o paciente mais para esse contexto, para ele identificar, então, como que a dor dele acontece. O Odair até tem alguns trabalhos ali, que o pessoal, eles usaram, né, técnicas de educação em dor com pacientes com dor crônica, né? Então, existem diferentes técnicas, tá, Silene, que podem ser adotadas, desde tu dar uma aula para o paciente sobre aquela dor dele, até abordagens em que tu tenta desensibilizar esse paciente, né, sobre a dor, tá? Então, existem várias técnicas, mas, no geral, são técnicas que tentam fazer com que o paciente, ele se insira no processo de dor dele, né, ele identifique como é que acontece isso biologicamente, fisiologicamente, ele entender como é que aquele processo acontece, para então fazer com que a gente reverta esse processo, né? Porque a ideia é que tu tu aprende a ter a dor crônica também, né? E teoricamente tu tem que ter uma dessensibilização dos locais, então, que tu tá tendo ativado aí, né? Então, processos que vêm, tratamentos que vêm de baixo para cima para redução da dor são benéficos, mas tratamentos que venham de cima para baixo também, né? Então, abordagens cognitivo-comportamentais para tu tentar ter uma redução, uma supressão desse processo doloroso, tá? Legal, interessante. Posso contribuir também? Conhecimento é até analgésico. Eu posso contribuir aí? Sim. O que a Morgana falou é isso mesmo, Silene. Então, é um tema assim que a gente começou a trabalhar no laboratório faz uns 3, 4 anos, e essa abordagem ela é uma abordagem muito interessante para a pesquisa clínica propriamente dita, né? Que traduz em você educar o paciente em relação à patologia que ele está tendo, né? Então, muitos desses componentes, por exemplo, que pode estar afetando diretamente o indivíduo, pode resultar no que a gente chama de cinesiofobia, né? Os indivíduos têm medo de se movimentar, né? Em função, por exemplo, de uma escoliose, uma hérnia de disco, tal, então eles começam a ter limitação dos movimentos. Consequentemente, tendo essas limitações de movimento, eles começam a enfraquecer músculo e eles vão se tornar muito mais susceptível a qualquer resposta álgica que vai estar referindo em relação ao movimento e assim sucessivamente, né? Então, a parte da educação em dor é isso, é explicar para o indivíduo de uma forma bastante simples, né? Essa rota que a Morgana falou aí de fisiologia da dor, explicar para eles quais são os fatores que podem estar intensificando a sensação do indivíduo, ou seja, ele precisa ter noção que se ele deixar de se movimentar, aquilo ali vai prejudicar ainda mais ainda, entendeu? Então, no momento, ele vai sentir efetivamente uma resposta álgica maior, mas à medida que ele vai fazendo aqueles movimentos, ele vai fortalecendo o músculo, vai fortalecendo a articulação, que gradativamente aquela sensação de dor vai reduzindo, né? Então, o processo de educação em dor é isso, é você educar o paciente para que ele possa entender, e ele entendendo, ele conseguir compreender que naquele momento, aquela resposta de dor, ela é intensa, mas se ele deixar de fazer determinada atividade, ou determinado movimento, aquilo ali pode agravar, e daí sim ter uma cronificação, tá? Então, o processo de educação em dor, ele trabalha isso, né? Então, é educar mesmo, ó. É isso, daí você vai escolher. Se você quer, daí, desculpa até usar essa expressão, se você quer ficar se vitimando, que não tem que caminhar, que não tem que isso, você vai ficar, mas tenha noção que isso vai estar acarretando maior dor, maior prejuízo, maior limitação, maior nisso. Então, é um mecanismo, assim, de compreensão, eu acho, de entender que aquele processo é necessário e que ele precisa ultrapassar, né? Então, eu não sei se é muito forte isso que eu falei, mas seria esse tipo, você passar essa compreensão para esse indivíduo, entendeu? É uma pegada muito legal. Só um adendo. Desculpa, Marcos. Não, eu só queria contribuir, porque pegar
digamos, um raciocínio até com a pergunta do professor Andrei, porque tem um circuito que é bem estabelecido em relação a isso que está sendo falado, que é o circuito da relação da amígdala com a PAG, né, com a via inibitória descendente, né, e se fala muito de expectativa de dano, que eu acho que é mais ou menos o que o professor está falando, esses pacientes com dor crônica, eles têm a expectativa de que o corpo está doente, que existe uma estrutura ruim no corpo deles, né. Então, a expectativa de dano aumenta a atividade da amígdala, que isso amortece a atividade da PAG, por si, então, reduz a atividade da via inibitória descendente. E um outro aspecto que tem a ver também é a hipervigilância, que é também o que o professor falou. A pessoa está constantemente vigilante sobre aquela área do corpo, aquela estrutura do corpo na qual ela acredita que há um dano, né? Esse dano pode ser uma crença dela ou uma crença que foi colocada até por um profissional de saúde, por meio de exames de imagem, etc., né? E essa hipervigilância, na verdade, aumenta a área sensorial, né, a área de S1, em relação àquela própria estrutura. Então, ele tem um aumento perceptivo de uma área do corpo e ele tem uma redução de uma via fisiológica digamos, que é antinociceptiva, né? Isso tudo contribui para o aumento da percepção da dor e a educação vai nesse sentido que o professor está falando. Reduzir o comportamento catastrófico e também criar um ambiente de distração para reduzir a hipervigilância, né? Então, tentar esquecer daquela estrutura do corpo, né? Criar atividades lúdicas que ele possa dar atividade para aquela estrutura sem se importar com ela. Mais ou menos. Bem interessante, Marcos. Obrigado também pela participação. Eu ia falar um pouco mais disso só para a Silene entender que tem muitas dessas coisas que quem coloca no paciente, como o Marcos falou, é o próprio profissional da saúde, né? Então, antigamente, a gente dizia para a pessoa que tinha dor que ela tinha que ficar sem movimentar aquela área, sem fazer exercício com aquela área. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? E, então, algumas expectativas do próprio paciente, eles dependem de como que o próprio profissional da saúde fala para ele. Então,